Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Deixem seu like, compartilhe com os amigos, para que assim mais pessoas possam conhecer as mensagens que a vidente Luz de Maria recebe de Nossa Senhora. Essa mensagem ela recebeu no dia 1º de maio de 2022. Prestem bem atenção para esta mensagem, para todas essas revelações que Nossa Senhora vem nos trazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos do meu coração imaculado, eu os abençoo como rainha e mãe. Eu os abençoo a mente, o pensamento e o coração. Abençoo-vos com o meu amor para que, como filhos de meu divino Filho, sejam dóceis ao seu chamado. Meus filhinhos devem se apressar e ser mais espirituais. O momento é urgente. O mal não espera e traça seus planos para dominar os meus filhos. Não temam. Esta mãe os mantém protegidos e o meu manto envolve a humanidade. Filhinhos, o poder do comunismo se faz sentir na terra. Seus desejos de conquista vão além de um único país. Sofro diante da ignorância daqueles que negam o momento em que vivem. A guerra se expande e aparece a fome, diante da qual a criatura humana esquece seus princípios. O dragão exibe seus tentáculos. Peste, guerra, fome. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E o domínio sobre a humanidade, eliminando as religiões para instaurar uma só religião. Povo do meu filho, mantenham as lâmpadas acesas. Lucas capítulo 12, versículo 35. Com o melhor azeite. Alguns continuam sendo insensatos, sem entender a realidade em que a humanidade vive. Filhos insensatos, desconhecem as profecias contidas na Sagrada Escritura. Se as conhecesses, compreenderiam o momento em que se encontram e os sinais dos tempos. Tudo se encontra na Sagrada Escritura. Porém, a criatura humana já não crê mais na Santíssima Trindade. Me despreza e nega ser obra de Deus. Filhos, o que o firmamento lhes alerta, vocês o vivem como um espetáculo. A lua fica vermelha. Joel, capítulo 2, versículo 31. E com ela o sofrimento humano e a dor humana aumentam. Orem, clame e jejuem se a saúde permitir. Arrependam-se e confessem seus pecados com um firme propósito de emenda. Caminhem em direção ao meu Filho, presente na Santa Eucaristia, e direcione seu caminhar em direção a uma vida nova, como verdadeiros filhos do meu Filho. Entre em silêncio interior e olhem para si mesmos, sendo severos, muito severos, sem dissimular o seu trabalhar e agir pessoais. Olhem para si mesmos, no seu caráter, no tratar com seus semelhantes, na ira, no rancor, na carência de amor por vocês mesmos e pelo próximo. Olhem para si mesmos. A mudança deve ser ipso facto. Vocês devem amolecer o coração de pedra antes que seja tarde demais. Caminho em direção a momentos difíceis para toda a humanidade. Eu lhes ofereço minhas mãos para guiá-los até o meu Filho, meu coração para abrigá-los e o meu ventre para que cresçam nele.
Orem, filhos, orem. Aqueles que possuem o poder na terra levam a humanidade à dor. Orem, filhos, orem. A terra estremece com força. Orem, filhos, orem pela igreja do meu filho. Amados filhos, povo do meu filho, orem. Sofro por meus filhos que não obedecem. Sofro pela Europa que sofre sem esperar por isso. Neste mês dedicado a esta mãe que vos ama, solicito-vos a comunhão reparadora aos sábados e domingos, oferecida pela conversão de todos os homens, pela paz mundial, pelos meus filhos prediletos, para que mantenham o povo do meu filho como uma comunidade de amor e fraternidade. Isto vocês deverão oferecer em estado de graça e com fé firme. Ao atender aos meus pedidos, vocês receberão a graça de aumentar a fé no meu divino Filho e possuirão maior proteção das legiões celestiais. Mantenham a unidade. Eu os abençoo, meus filhos. Mamãe Maria. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Comentário de Luz de Maria. Irmãos, neste mês que, de forma especial, dedicamos a Nossa Mãe Santíssima, habitamos em seu coração imaculado e penetramos nele, rogando a Santíssima Trindade que nos auxilie a possuir essa fé de Nossa Mãe Santíssima e assim viver cumprindo a vontade divina em todo o nosso trabalhar e agir. Oferecemos a São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, nossas orações e solicitamos que sua obediência seja em nós essa luz que nos guie pelo bom caminho, com uma fé crescente no poder de Deus. Irmãos, neste chamado tão específico, vemos claramente que nos fala da necessidade do homem de ser mais espiritual, pois, sem fé e sem esperança, ele não conseguirá sobreviver diante do que está por vir. Apesar dos anúncios, o homem não crê e de um momento para o outro se encontrará diante do que ele não cria e será quando a humanidade se atacará uns aos outros por alimentos, remédios e tudo o que for de primeira necessidade. O céu nos avisa, mas não enxergam o que se alerta, porque não conhecem a Deus e não reconhecem os sinais. É doloroso o futuro, e mais ainda quando ele está tão próximo e não é visto. Nossa Mãe nos menciona a lua de sangue e recordemos o que encontramos relacionado a isso na Sagrada Escritura. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue ao se aproximar o grandioso e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 3, versículo 4. E eu continuei a ver. Depois vi o Cordeiro abrir o sexto selo. E sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina. A lua tornou-se toda vermelha como sangue. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e milagres embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha
o grande e glorioso dia do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 19 a 20. Amém. Oração da Santa Cruz. Esta oração foi encontrada em 1535, sobre o túmulo de Jesus Cristo, e enviada pelo Papa Pio III ao imperador Carlos V, quando partia para combater os turcos. Aquele que lê esta oração, que ouvir ou a trouxer consigo, não morrerá subitamente, não se afogará, não se queimará, nem alguém poderá matá-lo. Não será vencido em batalha e nem cairá nas mãos de inimigos. Quando uma pessoa está para dar luz, se ouvir essa oração ou a trouxer consigo, ficará prontamente livre e se tornará mãe. Quando a criança estiver crescida, colocando-se esta oração ao seu lado, livrar-se-á de muitos acidentes. Quem trouxer consigo ficará livre de epilepsia. Quando na rua vides uma pessoa atacada deste mal, coloque esta oração ao seu lado direito e ela contentamente se levantará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, que sofreste a morte sobre a madeira sagrada por todos os nossos pecados, sede comigo, Santa Cruz de Jesus Cristo. Compadecei-vos de nós, Santa Cruz de Jesus Cristo. Compadecei-vos de mim, Santa Cruz de Jesus Cristo. Sede minha esperança, Santa Cruz de Jesus Cristo. Afastai de mim toda arma cortante, Santa Cruz de Jesus Cristo. Derrama em mim todo o bem, Santa Cruz de Jesus Cristo. Desvia de mim todo o mal, Santa Cruz de Jesus Cristo. Fazei que eu siga o caminho da salvação, Santa Cruz de Jesus Cristo. Livrai-me dos acidentes corporais, Santa Cruz de Jesus Cristo. Vos adoro para sempre, Santa Cruz de Jesus Cristo. Fazei com que o espírito maligno, infalível, se afaste de mim. Conduza-me, Jesus, à vida eterna. Amém. Por todos e em todos os séculos. Amém.